Olá, minha gente, meus filhos de Deus, como estão vocês? Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Deixa eu pôr aqui um pouco de perfume, hein? Homenagem às minhas filhas lindas, Rosa. Gostoso. Deus é grande. Deus é grande. Receba a bendição. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém. Mira, gente. Quando dizem, isso é bíblico, que quando Deus está haciendo coisas grandes na vida de uma pessoa, deixa eu ver se tá, fica rabioso. Vós outros já ouviram falar? Sim. E eu sou uma pessoa que tenho vivido isso sempre. Porque eu já disse a vós outros que eu desde pequena, porque andar com Deus não é fácil. Entendeu? Vocês depois vão saber do que eu tô falando. Porque minha vida é assim. Eu creio que eu sou uma pessoa que às vezes eu queria entender quem era eu. Porque passava coisas, sempre passou coisas comigo, assim. Por que eu tô falando isso? Porque hoje estiveram na tele minhas filhas, para toda a Espanha, tá? Foi a irmã maior, foi assim uma homenagem à minha filha, porque realmente é a luz de Deus. Minha Benjamina é uma luz de Deus, a pequenininha. A maior, uma estrela. Tem estrela e não sabe. Tem muita sorte, pero ela quedou... Sabe aquele hijo que queda afetado quando os padres têm uma separação? Esse é o problema da maior. Las amamos com loucura. E meu filho é homem, é um sofredor. Eu mostrarei a foto dele. Viu? E outro dia eu pensando que meu marido, que casou comigo pelo Espírito Santo, disse, meu filho. E outro dia eu pensando, ele era pequenininho, acho que o pelo era igualzinho. Eu nunca me dei conta. Era peinado da mesma forma que ele tinha o pelo laço negro, e meu marido era loiro ário, os olhos azulão, nessa cor que não se encontra assim. Esse azul. Ele pintava o pelo de tuninha, ele não gostava, ele punha... Deus é grande, maior que tudo. Eu fico feliz. Tá? Ele punha um shampoo para sacar o dourado do pelo. Ixi, tanta gente que andei na cor do pelo que ele tinha. Meu Santiago de Compostela. 4 dias andando com minha irmã pequena, a Benjamina. A maior não foi. Estava na idade difícil. E a pequenininha foi comigo, porque era pegada assim comigo. Pegada. A vida dela, que ela tem hoje, foi uma menina que cresceu ali. Até os 18 anos, levei Jo à discoteca, porque disse ela não vai gostar. Ela sempre gostou de bailar. Quando ela vai, primeiro dia na discoteca, ela vai comigo. Muita gente sabe ali, minha vida. Então, hoje he hecho uma surpresa à irmã, a maior, e claro, a mamãe não estava. Foi agradecer a irmã que eu já há anos queria Jo a ser, porque eu tenho muito que agradecer a essa menina. Ela me vindo nos momentos difíceis de minha vida. É como um anjo que te vem. Eu estou segura que muitas madres têm esse tipo de erros ou irra. Porque a maior, como ela conta, ela era adolescente. Estou contando aqui porque ela foi pedir perdão à irmã, não? E num programa de Pela Tarde muito conhecido aqui.
E ela pede perdão, irmã. De mim não habla, mas eu estava assim por detrás, viu? Eu tive depressão porque não tirei a toalha. E vim trabalhar, que era mais fácil. Meu marido era arquiteto, tinha dinheiro. Eu vivia como uma reina, minha gente. Tinha motorista. Entendeu? E essa mulher aqui, como ela é, nunca fez caso. Nunca fez caso porque eu lhe queria como ele, a persona dele. Nunca mirei a ele com o que era, o que tinha, com a vida que me dava. Sofri muito, minha gente. Pero a felicidade que ele me deu me aguentou por muitos anos em minha vida. Tá? Eu disse que eu escrevi um livro, né? Então, a Benjamina ganhou 2 concursos de beleza aqui. Como persona, como hija, como guapa, que é Angelina Jolie, ¿viste? Natural, sem se operar. E persona. A irmã é grande persona. Tem seus problemas, coitada, porque ela teve precoce, tem o QI alto. E foi muito precoce. Se namorou aos 12 anos, já sabe como é, não? Então, foi uma luta grande de minha parte. E eu, quando veio, ela me traía flores, dava a irmã para me dar, sabe? E, infelizmente, tu, mamã, que tem filhos, que passa certa situação, até isso eu vivi. Até isso eu tive que viver. Sabe por quê? Eu tive que entrar em sítios como mãe. Aqui tem uma história de madre coragem. E como madre, eu tenho que ver para poder sacar minha filha que tinha passado por uma situação. Eu não pensava contar isto. Então, minha vida é assim, Deus me deu sempre. E com raiva. Sabe por quê? Ele queria que eu fosse à toa. Gente, minha história não vai ter perda. Então, se hoje ela, mamãe, dá-me aí as coisas do desfile de Utah, do desfile que ganhou dos concursos de beleza, e ela quer participar de um programa. É tirada adelante. É tirada adelante. Lutadora. O que me gosta do desfile é que são lutadores. Eu até a neta, sabe? Ensinei ele a ser muito independente. E ela foi agradecer a tua irmã, que eu já quis ser, esse dia, tá? A las dois. Porque sabe quem me salvou a vida? Quem me salvou a vida, há pouco, quando eu estive em coma, essa coisa do amor e ódio, de Laís, a mulher que a mãe estava, eu andava no pé dela. Mas não me escutava. Então, Yuta foi minha salvação. Yuta me apoiava. Estava de frente. E como eu não quero contar outra história que envolve outras pessoas, tá? E sim, eu já disse a vós outro que eu amo os meninos, por isso não tem nem sentido uma conversa assim. Quantas madres têm que sair pelo mundo porque se vê sola? Você, mamã, se vê sola, não com Deus. Ela ouviu dizer, Ira, tá, que ela se viu na responsabilidade de me ajudar, porque sabe o que é? Tu tem uma menina de 12 anos, eu esperava o máximo, um QI altíssimo, tá? Carinhosa, me entregava flores. Quando me separei do pai, me disse ela um dia, mamãe, estava em Brasil, que eu estava muito triste, me disse, tu necessita um amor. E eu, a maior, e o Ninho sofre muito. E eu me fazia, elas eram a razão de minha vida. E meu filho também.
Você, danado. Ele foi quem passou praticamente pior. Tá? E ela, pequena, sempre se viu, sabe assim, porque eu também era assim, de jovem. O papá estava aqui e disse, a maior sou eu. Inclusive, nasceram praticamente no mesmo mês. Só faltou o mesmo dia até nisso. E a pequena é a mãe, porque ele me conheceu. Então, se eu era assim, eu tomava a responsabilidade em cima de mim, de tudo. E a pequena é igual. A maior é lutadora. Brava. Eu chamo ela que ela é Valquíria Amazona. Mas amiga, ela é amiga. Só ela ficou com raiva. Ela tem raiva de mim porque ela viu o papá dela se ajoelhar e me pedir perdão. Porque ele nunca quis se separar. E outro dia, eu vendo um caso e disse, esse é o problema que tem minha irmã comigo. Ela me culpa. Ela sempre teve loucura por ele. Sempre. Ele em casa carregava eles. Levantava e agarrava. E eu tinha, a pequena. Ele pagou um dinheirão para não liquidar no hospital. Ficou na máquina que ela nasceu China. E tuvo que tomar, ele foi buscar uma máquina lejos. Porque tinha que ir para casa eu, no hospital particular. E ela tinha que quedar, porque no Brasil é caso de pessoas, sabe, a mescla. Imagine, ele é germano. E ela nasceu, Cauim nasceu rúbia, como o pai, vermelho, pelo dourado, que nem se veia, e fininho, tá? Tinha as mejilhas como 2 cerejas. Que me dijo uma amiga, eu nunca vi uma ninha com a cara, 2 cerejas na cara. Era o pai. E eu forjou, né? E menos mal que o menino é índio. Porque ele queria ter um grupo de futebol. Tá no céu ela. Com a mulher dele. Então, se foram na televisão e ela já me pedindo. A Ninha ganhou 2 concursos de beleza, é Miss de los Mares, Miss Atlântica. Um exemplo de Ninha. É vieja, sempre foi vieja, como eu. Hoje é chefe em uma das grandes empresas, tá? E nasceu morena de pelo, né? É Angelina Jolie. E as 2 são guapíssimas. Caúna às vezes lo viu arregado e aí vai alemão. Viu? Pero o padre gostava muito de pele morena e dizia que o sonho dele era ter uma morena como o Joe. Eu creio que vai sair muitas médicas, mas difícil vai ser, né? Pero a mais morena, ele disse, é a mãe. Solo não, é a cara da avó alemã. Ela é como um Happy Bull. A cara tem os traços de Happy Bull. Solo em morena, a avó lá, com os olhos negros. Sabe por quê? Ele disse que adora os olhos negros. Porque ele nasceu no meio de olhos claros. E a vontade dele, pois essa nasceu com os olhos azabados. E vai sair muitas médicas no Brasil, tem pessoas como Joe, de olhos azuis natural. Daquela que não havia forma de... Tá? E vai surpresa. Eu aí esperando e tudo para ver. E ao final não passou as coisas aqui. A gente que lá conheceu, viu? Quando ela ganhou o concurso e tudo. Não contou nada disso, os momentos felizes. Eles quedam com os momentos difíceis, gente. E não é assim bem como conta. Né? Eu paguei uma casa. Tenho uma casa que paga, que tem que me dar a metade. Eu paguei meu prato de comida, eu trabalhei. Viu? Me vi em situações, sabe por quê? Porque queria que eu fosse à toa em termos... Eu não tenho nenhum prejuízo, minha gente. Uma mulher que trabalha, seja no que seja, ela está trabalhando, cuidando dos seus filhos, a maioria sofrida. Pero Deus fez eu conhecer um momento dado, uma situação. 1 ou 2 meses depois, eu disse, não, Senhor. Eu vim trabalhar e chorei. Sou cristiana, senhora. Mas eu tive muita conversação. O Senhor me levou ali para conhecer. E eu disse não. Eu disse não. Estou sacando a dúvida de quem tinha dúvida.
né? Quem me conheceu sabe. Conheci pessoas, nas mulheres sofridas, tudo. Mas eu não pude. Sabe por quê? Por ele. Tinha uma preparação. Eu chego em Alemanha, eu trabalhava na oficina, uma senhora, meu marido me honrou por tudo que pude. Tá? Eu disse a mais outro que eu vou escrever. Então, sem nada. Estou esperando que mostre as fotos dela, de Miss Atlântica, que ela estava já de modelo. Mamã, vai aí falar que tem que se apontar. E eu aí. Eu estava por detrás, porque a menina estava na adolescência. Ele saiu todo dos traumas. Eu ia lá isso com os outros. Que Luiz Hijo sofre. Você lembra a história de Mineta que eu falei? Que os meninos sabem tudo, eles escutam coisas. Tá? E sabe o que dijo Mineta? Onde estava, vovó? Eu te estranhava. Eu queria te terminar de contar. Porque ela me contou como ela se sentiu em meses, com meses. Aí eu me lembrei da foto que eu disse, minhas filhas, o que eu falo, elas têm mania de dizer que não é assim. Já sabe, né? Com os anos, eles sabem tudo. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Deixa eu abrir aqui numa página. Manda, Senhor. Manda. Porque o Senhor é maravilhoso. Me gusta. Me gusta que passe essas coisas, porque o Senhor diz, tuas orações, a Ciara, estão sendo atendidas. Gente sendo curada até de câncer. Não estou dizendo aqui câncer porque eu estou dizendo que eu curo câncer, não, viu, minha gente? Não. E nem pido dinheiro para nada disso. Eu tenho o dom de Jesus de curar. E eu escondia isso, eu tinha medo. Mas casos comprovados, que já contarei a história. Tu também tem que ter fé, toda uma coisa, viu? Eu tinha medo de contar essa história. Então, minha gente, vai a surpresa. A Jé, eu sem poder me abaixar, porque eu não pude me abaixar, tá? Todos, como eu disse, eu tenho uma casa paga aqui. Eu trabalhava na cafeteria. Em casa, as mulheres trabalhadoras de hoje que trabalhamos mais, tá? Para quem não sabia, paguei meu prato de comida, sim. Pus calefação central, Iberdrola. E eu estava trabalhando. Depois eu direi por quê. Tá. Cuidei dos ninhos. 2 ninhos. Disse a voz outra que eu sou louca pelos ninhos. E pelos ninhos. Que passou uma situação difícil, pero comigo. Sabe que eu não merecia, eu estou esperando. Pero eu não pensava falar nada disso, mas vai elas. Necessitava, porque ter me dito, meu Deus. E a neninha maior, ela tem muito sentimento. A pequena esconde, é mais como a mim, sabe? Ela lutar, é lutadora, trabalhar. E ela, nesse sentido, é como eu tomo elas, sabe? E ela, quando viu a situação, uma situação muito particular, aí ela começou a trabalhar. Porque sempre foi uma ninha muito de presença divina. Esta ninha me viu na minha vida. E quando eu vi, ela disse, mamãe, eu vou trabalhar. Mas como? Ela estava com 16 para 17 anos. Sim, eu consegui um trabalho no PAF. Era IBC. Tá. Vou trabalhar. Era em discoteca, né? Aqui se diz PAF. Copa. Ela e lá outros, fomos chamadas lutadora. Onde ela está hoje, não foi dado grátis. Ela lutou, disse, mas minha filha, eu estava mal, minha gente, porque eu não aceitava que minha filha tivera caído naquela situação. Eu quero pedir perdão a ela. Pido perdão a ela desde aqui.
Creio que ela crê que eu lá, quando ela dava do abandono, porque eu mandava dinheiro. Quando ela habla de abandono, eu creio que é porque ela se sentiu abandonada quando ela cai com essas amizades. Que a mãe sai para trabalhar, eu estava trabalhando na cafeteria depois. Eu não aceitava que minha filha caíra numa situação dessa. De uma gente que aqui é um pouco diferente, sabe? O último que eu imaginava. Mas eu estava trabalhando, eu ajudava. E eu não parava. Entendia? A gente me apoiava. E a vida me ponendo em situações difíceis. Porque sabia que eu estava chamada a isso. Não vês que tentou matar-me. Nem eu me ressuscitou. Tu crês que Deus vai ressuscitar uma pessoa? E Ele vendo tudo. E a única coisa que me fazia estar em pé era Deus. Chegou um momento em minha vida que eu orei tanto por ela, por minha filha. Tanto. Que Ele me disse: estava lendo o Salmo. Ela vai sair desta situação, seja como seja. Ele me mandou mensagem na Bíblia. Eu entendi o que ele quis dizer. E eu orando por ela. Dei a vida a ela 2 ou 3 vezes. Chupei a nariz dela de pequena. Já contarei isso. E ela já disse: minha mãe me deu a vida 2 vezes, quando ela lembra. A hora não. A hora a mãe tem culpa de tudo, e muitas vezes sofrem disso, algumas já foram pedir perdão na tele. Mas ela não é forme. Ela tem uma situação, porque eu sei que ela me culpa. Quando a separação do padre estava mal, tinha perdido minha avó, necessitava muito dele. Entendeu? E se ele tiver um pouco de paciência, mas ele não queria que eu conhecesse nenhuma outra pessoa. Tinha medo. Entende? E eles pequenos. Então, se ela é uma ninha muito coisa. E a família, ela é maravilhosa, a família. São ninhas para se orgulhar delas. Enorgulhecer. Trabalha. De uma vizinha nossa, disse: eles vão na rabata. Vou ver a luta. A ninha, mamá. Vai passar o arroz, minha mãe. Vai passar o arroz. Ela ficou no lugar do pai para poder. A família cresce. Entende, minha gente? E aí o Senhor diz: minha filha, quando um filho é de Deus, eu disse a vocês, não é fácil. Ele recebe ataques, está com raiva, porque não queria que tu estivesse aqui hoje, orando pela gente. Há 100 anos atrás, uma senhora me disse, uma mulher de Deus, tem uma vida antiga, me chamou mulher de Deus. E neste inteirinho, eu estava lutando com a gente. E já foi a primeira história de câncer que eu soube. Me chamaram e me disseram: já, essa menina está muito mal. Não tem quem vá com ela ao hospital. Ela vai receber, fez o exame, vai receber o resultado. Eu já estava orando por ela. Eu não a conhecia, mas ela estava fazendo esse apoio na igreja e eu pedindo a Deus por ela. Eu disse: não se preocupe que eu acompanho ela no hospital. E ela vai ver que ela está curada, o resultado vai ser curada. Foi a primeira história. Assim como eu estou te dizendo. E quando chegou o dia dela receber o resultado, eu já pedi a ela, porque já tinha dado. Tinha que fazer o segundo exame para entrar em tratamento. Sabe qual foi a resposta de Deus? E dito a ela: tu já está curada em nome de Jesus. Já vai ver. E a resposta foi: já sim. O médico não sabe como, pero o resultado deu negativo. E eu mesma flipava comigo mesma. Eu dizia: não posso ter esse dom, Senhor. Mas eu desafiava o Senhor. Eu disse: eu tenho dom de curar? Tenho dom de Jesus? Então Jesus cura tudo. Depois tu outros casos. E o caso recente.
familiar depois, antes, que também tuve, eu pus ela em oração, Lícia. E a resposta qual foi? Positiva, para bem. E muitos outros casos. Então, se eles estão em Madrid, então foi surpresa. Eu disse, mas senhor, eu a Jé, buscando, afinal, de Miss Atlântica, Miss Ferroterra, e foto, e venga a menina, porque Cauine minha aquila, né? Minha mãe, vem aí as fotos, tudo para dar para ele. E ao final, contou que eles sofreram. Mas a vida não é fácil. Mas eu estive aí. Por detrás. E a irmã era um apoio. Porque essa Nina, teu irmão, Vladimira, nasceu, era num momento difícil. De pequena era assim, chupando o dedo do meu lado. Papai não estava já. Ele não queria separar, minha gente. Tá? Eu dizia, vai. Era da mãe Sofia. Vai jogar com as amigas, que Cauine sempre foi muito de amiga, de pequena, tá? Com a hija de Ângela, ela lembra? Creio que é Rebeca ou Raquel, eu jogando com ela, e a pequenininha não ia. Pequenina do meu lado, com o dedo na boca. Não, mamãe. Um dia vi a foto de um homem brancão, rubio, claro, tocando piano na televisão. Foi lá dentro correndo, mamá, vem, papá, na tele. Tinha alguns dias que ele não tinha ido, porque aquilo me emocionou. Mas ela calava, ela já começou a chorar, não dizia nada. E a irmã contava a ela o feliz que eles eram com ele. O pequeno também, o filho. Nosso filho, ele recebeu ele como filho. Foi um amor tão grande assim, pequenininho. Foi um desafio em minha vida. Porque a vida queria, sabe o quê? Que eu sacara. E eu mostrei a cara e dito não. E dito não. Me saiu tudo de bom na vida. Se conta a vós outra ganhando em dólar, viajar como sambista. Ganhei concurso de beleza, tipo uma exportação. Do Brasil que houve. Tudo. Que era para eu pensar só nisto. E viajar Japão, não sei aonde que eu ia ganhar em dólar. Pelo mundo. Sabe na época da lambada? Me sujei de tudo assim. Depois me chamaram para desfilar. Como porta na escola de samba pelo mundo. Eu disse, não posso. Quem sabe onde eu diga o nome da escola de samba famosa, grande, no Rio. Tem que ser tu. Eu disse, não estou assim. Essa situação. Não se preocupe, a gente resolve isso. E eu disse, Sônia, que vai ser a madrinha dele. Tá? Testemunha, carioca, danada. Trabalhava em Ipanema. Uma mulata alta, linda. Trabalhava na boutique. Me apoiou muito. Ojalá tu sepa de mim. Hoje estou em Espanha. Casei com meu marido alemão. Não demorou muito. Meu filho foi na luz em minha vida. A ele brilhou a estrela de Davi na cabeça. Já mostrarei sua foto. Está ali. Antes de nascer. E eu disse, não. Não há dinheiro no mundo. Por isso que eu digo, mulheres, que eu vou falar disso também. O filho de Davi venia. E porque queria que eu sacara. Me punha dificuldade, mas eu disse, não. Sou cristiana. E tuve meu filho. E a vida fez assim. Mais que nunca.
Ele saía das águas como se fora Netuno. Sabe Netuno? Pela aquela coisa assim. Mas primeiro me pôs à prova o Senhor. Eu tive na vida, eu sou cristiana, um amor dado por Deus. Jamais se me ocorreria entrar na vida de nadie, nem para macumba. Sei que tem dois mais que são macumbeiras. E que tu crees que hace las macumbeiras? Uma é um bandista. E lá anterior, feiticeira, família de feiticeira. Imagine com uma cristiana. Se atreveu. Sofri muito. Ele não queria. Sabe o que hacen elas? Pois a Europa sabe a história das feiticeiras, daquelas que tinham coisa na nariz. Mas sabe o que Deus me disse? Quando ele se ajoelha, diz, perdone, que eu vou mostrar a elas. Se atreva a quedar embaraçada de homem casal. E essa chantagem. Tudo isso eu levo dentro de mim. E por amor a ele, eu tive que desistir. Não desisti em plano, porque sempre continuou sendo meu marido. Tive que barrar do carro, me pôr à parte como mulher, porque ele estava correndo perigo. Só quando eu venho à Europa, quero ir à casa da minha sogra para falar com ela o que tinha passado, para pedir ajuda. Quando tu ama alguém, sabe a história dos dois ninhos, que uma dizia que era mãe, outra dizia que era mãe? É bíblico, né? E que hace a mãe? Desiste desse vale, porque sabia o que a outra era capaz de fazer. Só o amor dele, sabe o sentimento de saber que tu é amada e querida? A macumba não pegou nele, não. Mas como eu estava rabiosa com a vida, que eu tinha perdido minha avó, estava débil, e eu não escutava ninguém. Me vi obrigada a contar essas histórias que eu vou contar os detalhes no livro. Sou cristiana. Devem ter pensado, essa mulher, como é não? Eu sou cristiana. Olha ele que eu creio. Não há patuá, não há macumba. Filha de Deus, não saca, não vai para macumba sacar marido de nada. Meu marido me amava. E me amou sempre. Eu não tinha necessidade de buscar. Eu conheci pessoas, eu era modelo, eu era secretária, eu vivia bem, graças a Deus. Me chamaram para trabalhar com painho antes de conhecer meu marido. A vida, uma filha de Deus, Deus lhe dá, abre as portas assim, ó. Tinha necessidade de... Eu orava a Deus e ia à igreja. Eu no Rio de Janeiro entrava. Santa Maria de Copacabana. Tá? Orava a Deus e Deus me deu. De minha vida. Com respeito. Entendeu, minha gente? E sabe, e esse amor foi que me ajudou. Nossa história é uma história de amor ali. Nos chamava Casal 20. Porque ele me fez muito feliz. Já várias que trabalhou comigo me diziam, Dona Jácia, é Deus no céu e a senhora na terra. Então, gente, a hora que ele se foi, espero que esteja, já pedi a missa para ele. Faltaria mais. De repente, não sei porquê, eu como sempre sendo correta, comento com uma pessoa que sempre la quis muito. Faz tempo não nos veia. E aí tu vai ver que as pessoas não vivem cerca de ti. Que eu fui amiga, ela teve uma situação difícil. Quem deu amor e quem deu apoio fui eu lá conosco, uma situação difícil. La quero muito. E me dói muito. Então, minha gente, tá aí.
no programa. Só a vida tem muita gente que vive luta com meus filhos. Eu sinto não ir falar da casa, viu? Porque eu foi sempre eu ponendo. Tenho seguro para receber. Eu paguei um seguro. Quando eu me passou. Eu podia ter ido pelear, entende? Pelo da casa, mas não é esse. Isso ali, eu hice curso de auxiliar de geriatria, me gusta cuidar, porque eu fui criada com minha avó, ela chamavam Santa de Buena. Estou contando na parte do livro, minha gente. Primícia. Me vi, hoje eu tive que cambiar o guion, porque passou isso. Aí eu vou pôr a tela e a minha diz que ela sofreu, que não sei o que. Ela tem esse sentimento, sim. Tem esse sentimento, porque um ninho, quando os pais se separam, eu creio que o sentimento dele. Aí quando eu conto o que passou, a história de Sofia. Sofia me disse, num vídeo anterior, tem, disse, vou contar depois. Então você me diz, onde tu estava, vovó? Eu te estranhava muito. Ela tinha meses. E eu disse, quando me mostraram a foto dela na praia, sentada, mirando o horizonte de espado, lá de costa, e eu disse, minha neta está triste. Eu lá escutava, eu estava em coma, e lá escutava, Pepa, e Vene Pepa, o Menino Barro, que era no hotel, eu estava. Sabe o que é ver? Homens, calamar, langosta. Tá interessante o assunto. Estava na água também. Me cuidaram até na água. Dentro de um cuidado. Eu estava me curando aí. Eu passei por várias tomas de cura. Chegava alguns ali, já vários hindus faziam, não, mas tem, onde está a Ciara, onde está a Jace, os médicos. Jovem, não, mas tem. Olá, rapaz. Índia. Então, eu quero saber, estou falando porque vai sair o vídeo e muita gente não vai de nada. Frustração, minha gente. Nós amamos, necessita aí, família. Ela os ama. Tá? E há pouco, espero que tenha chegado o recado. São maravilhosas, trabalhadoras. A pequenininha, hein, tia, que tu pôs no colo, para ir na escorregadeira, recorda? Estavam na Alemanha, e estava o Neno, a Nena, os três, que me levaram ao parque com elas, está na casa de minha sogra, e de Muti. E aí foi me levar ela ao parque. A tia. Aí ela viu, Cauê e Cauine já eram maiores na escorregadeira. E a pequenininha Benjamina, Ilta, que se chama como ela, tá, eu achei esse nome lindo, e grande pessoa, também séria, e ela mirou para a sobrinha, e ela não podia ir porque era muito pequena, eu não ouvi tudo isto. Ela disse, tu vai também. Ela sempre teve um culo de baiana, ela tinha culo de baiana. Ele me disse, minha irmã tem dentes negro e culo de baiana. E era a área. Claro. Tá. Morrer guapa onde você é. Ela disse, tu vai também. Eu digo, não, e o que vai fazer? Ela correu a pequena, puso no colo, imagina, como diz na Bahia, do Balaio Grande, puso no colo dela, ela foi, se meteu na escorregadeira, ela tia alemã, Ilta. Nunca me olvidei. Pus Ilta no colo dela e escorregou com Ilta. Tu também pode. E o tia? Ai, amor. Dentro delas. E a pequenininha tem nesse coraçãozinho. Lutadora, o melhor do melhor. E a grande é uma guerreira, valquíria. Imagine com a parte amazona. Então, se hoje eu tive que cambiar a oração, porque passou isso. Então, se foi outro dia. Aí não passou as fotos dela do desfile.
Não sei se vão deixar para outro dia, que também essa menina quer participar de um programa. Tudo, pero a mamãe estava, viu? E não é assim, não. Ela se sente nada. E as máfias diz para ele, para os filhos. Mas eu fui uma daquelas madres, que tem um grupo de madres, que coisa que tu vou na história, eu, à distância, fui na mesa, ali dentro fui. É o que tem que ser uma mãe. E eles têm que respeitar, eles respeitam. Onde está uma mãe, em nome de Jesus, tem que fazer isso. Essa sou eu. Então, hoje não pude trabalhar, mas amo que é cuidar de gente maior, porque minha avó era maior. E há pessoas que não têm paciência. Eu fiz um curso aqui de enfermagem. Mute quando queira. Ele estava me chamando. Me chamou, mas eu não podia ir, estava o bebezinho pequeno. E médios. Tá? Ia trabalha ela. Em uma empresa espanhola, e lá outra jefa. Lutadoras, o menino também. Sabe o que me deu, né? Mamãe, por que tu te acha babudo? Porque ele não entendeu nada depois. Viu? Então, quando há amor, um amor bonito, me chamava, eu recordo quando andei contigo no braço, de braço dado ali em Salvador. Graças. Elas te necessitam elas. Porque o coração ainda fica de pequenininha, viu? Mas a gente que tem raiva, continua com raiva, diz que não crê em Deus, tem gente que não crê em Deus. Pero sabe que eu sou crente em Deus. Não me gusta macumba. Eu vi Deus de pequena, pelas asas do Senhor. Não quero saber de feiticeiro e feiticeira que fazem muita gente dano, separam famílias, entram para macumba pedir, dar dinheiro por Satanás, da comida de Satanás para separar as famílias. Viu? Um no Bondista e a outra. A mãe Casa Grande, não sei aonde, lá na Bahia. Mas o Senhor me disse, faz assim, que eu vou mostrar. Mas eu não estava capacitada, porque eu estava débil. Gente, eu não me dei permisso a chorar. Só chorei quando uma amiga minha chegou em casa, aí eu tinha chegado de trabalhar. Eu comprei um carrinho de perrito caliente, estava vendendo. E cheguei, tá? Limpando a casa. E quando lá vi ela pela porta, tu, amiga, essa enfermeira, eu me derrubei, joguei água. Foi quando eu me permiti nesse dia. Sabe que ela me disse, amiga, não queira assim, tu é uma mulher forte. No hospital chegam mulheres com dinheiro, com filha de gente que se derruba, não pode. Tá? Amacias, rei de Judá. E quero terminar, gente. E você que está esperando oração, primeiro esse vídeo, eu vou escrever tudo. Eu ando e vou pôr tudo assim detalhado, porque já não recorda, tudo foi mal, foi isso e aquilo, tá? Muitas coisas a adolescente, a maior não sabe, porque é super otária. A outra também. Só chamaram, quando ela chegou, disse que em 6 meses aprendeu espanhol. Mamãe, eu não quero falar português, porque eu quero falar espanhol, porque em casa eu falava português com ela, né? Então, se ela aprende espanhol, me disse, ela em 6 meses também estava falando um espanhol perfeito. Um coco. E ela recorda de pequena na Alemanha. Com a tia e contigo, vovó. Viu? Só no trabalho, não tem tempo, não pode, assim, porque... Mamãe, como eu vou? Sem dinheiro, mamãe. Aí uma amiga lá invitou, sabe? Aí eu disse, aí está. Porque não íamos de vacações, disse, não, eu te invito tudo. Elas entrou para levar ela de vacações, choraram muito. Mas de vós outros, elas não ouviram, elas lembram de pequena.
viu? São como deve ser. Eu ensinei a elas que têm que lutar a vida, porque me vi lutando, elas são como... Sim, aí caí, tudo na depressão. Quando eu vi minha filha, uma menina que de repente me deu, eu não estava preparada para isso, vi um câmbio na adolescência, né? Aí eu já não podia mais, porque eu não me permiti chorar quando na minha separação. Eu, para não ver ele, junto com... Falei, Rosa, e o que eu quero dizer por amor a ele, eu vou me pôr à parte. E eu venho para aqui, para ir ali, pedir ajuda e conhecer essa família. Que me vi numa situação que ele me deu uma vez aí, mãe, tu não sabe o que há aí fora. E eu pensava que vai haver. Você vai casar embaraçada antes de casar, algo assim. Mas eu já tinha quase 20 anos, viu? Era adulta e readulta. Um grande futebolista, minha gente. É o papá. Mas sabe quem é o pai? Meu marido. Porque ele viu a cara dele, o pelo, tudo, e disse, meu filho, e adotou. Aqui está escrito na Bíblia. Foi amor à primeira vista. E cuidou como um bebê. Como um filho. E hoje eu sei porque o pelo é igualzinho que ele me levava. Sabe o que é isso, gente? Me dá ganas de chorar. Se não é amor. Ele me viu e já sabia. Sabe como eu conosco? Na parada do autobus. E vinha da oficina. Eu estava vestida até aqui. Porque nas oficinas em Brasil tem ar-condicionado com pelo de Dini Eugênio. Aí vai. Eu tinha um pilão, então se eu alisava, eu estava com pelo de Dini Eugênio. Sabe quem era Dini Eugênio? E caía assim negro. Ele me viu de lerro saindo. Ele subia do mar como se fora Netuno, rubio daquela forma. E ele viu, me viu e foi diretamente a mim. E sabe como queria me ligar? Eu estava com um pendente de que eu encontrei a Jé, de pena de pavão. E vindo ele fingindo que era brasileiro, porque ele já vivia no Brasil, ele não era turista ali não, viu? Como se chama isto? E eu, ai meu Deus, um gringo com cantada, porque cantava gringo. A cara dele, não podia dizer que não. E eu disse, ai meu Deus, um gringo com cantada de brasileiro. Ele já tinha 5 anos no Brasil. Fingia que era brasileiro. Aí eu toda mal-humorada, porque eu estava chateada com essa história que eu passei, porque eu esperei tudo. Sabe, minha gente, eu estava com uma situação do meu neném. Mas Deus me abençoando. Eu vendi cote em Rio de Janeiro. Quando eles souberam que Ju estava embaraçada, eu estava pequena, eles se enteraram. Me deram um dinheiro, minha gente. Que eu flipei. É assim quando a gente anda com Deus, quando nós outros, coisa mais que tem raiva. Tu via se queria me levar. Tá repreendido em nome do Senhor, porque eres sem vergonha. Bicho ruim. E sabe quem usa os filhos? Porque sabe que se dane. Quem nos dói mais que o filho? As minhas filhas, nascidas no amor. Triste. Não, e de mim? De mim? É ruim, hein? E vou dizer uma coisa, se em algum momento de minha vida errei por demais, por alguma razão superior, viu? Não por uma missão, porque dinheiro, ai, eu tô esperando. Terminei de pagar a casa de ouro. Se podem. E eu não fui pneu, eu deixei esperando e fui trabalhar. Eu posso trabalhar. E pensar que Jô jamais. Se perguntem.
Eu tenho uma amiga que está no céu e disse, Jace, me casa. A prima do Antônio Malvadeza. Antônio Carlos Magalhães, do presidente da Bahia. Governador de Rio. Lá conosco. Tudo ali, ó. Por quê? Sim. Uma mulher com inveja que me vira. Eu recebia papel de chamada para comprar. Pagadora antes de conhecer meu marido, viu? Tive muitas oportunidades. Quem me conheceu sabe. E eu nunca fiz caso. Porque eu não miro as pessoas na boca. Meu marido me conquistou e apareceu no momento mais dolorido que eu estava em minha vida. Por isso que eu digo, tenha valor, mulheres. Porque às vezes vem uma pessoa a salvar o mundo e nós outros. Habla nisso nos Estados Unidos agora. Em uma cidade ali, tem um sítio que chama Baby Box. Tem um sítio Carras. Por si uma madre não pode, o jovem, se vê numa situação para não deixar os meninos ao intempérie e tudo, põe ali e diz que quando mete, aí já automaticamente a polícia vem buscar, porque sonha da polícia. E levam para um sítio calentito para ser adotado. E é isso que eu quero ser. Para tu não se ver obrigada a ter que sacar uma vida. Ou deixar em certas situações. Olha, gente, eu estou embargada com isso. Estados Unidos, quem está hoje fazendo daquilo que chacoteou, já sabemos quem é. Né? Mas até nisso já tem a hora ali. Porque disse que a javala muito, quem era, deixava o ninho, às vezes não batia na porta, no frio. Ou batia e saía correndo. E quando abria a porta, o ninho estava passando frio. Que coisa maravilhosa. Baby Box. Disse que antes, minha avó me disse que havia nas igrejas, nos conventos, umas coisas assim que tu punha aí. Na igreja tão amada, né? Era de Deus. E muitos cresceram aí, porque muitos eram gente de dinheiro. Isso me contou minha avó. Que iam estudar em Suíça. Envolvia e tal. E cuidava, sabe quem? Na igreja. E muitos são filhos de gente de dinheiro. Gente maravilhosa de Deus. É assim, eu disse, né? Você quer estar comigo aí? Andar com Deus não é fácil. E tenho que encontrar um sítio, quem tiver um sítio pequeno, pouco, viu? Que eu pude estar no estúdio, porque para orarmos, porque Deus está respondendo. Viu? Temos muito que fazer, me disse ele. O Espírito Santo eu vi, as asas de Deus, mas antes já tinham me dito, Deus habla através de ti. Eu sabia que eu não era um pouco muito normal. Tenho uma avó chamada Santa, um avô chamado Manuel Messias de Jesus, um padre chamado Santiago, patrão de Espanha. Imagine, eu disse, quando não encontrei aqui a igreja de Deus, quando eu cheguei logo, eu estudei com os testigos de Jeová, e eles me disseram, não, o nome é Tiago, e meu padre se chama Santiago. E disse o patrão, eu disse, mas por que aqui? Não é Tiago, é Santiago. O patrão disse, não, a igreja católica acrescenta santo, mas o nome é Tiago. Eu já disse, isso não é normal. Vim saber que o nome de minha avó era Egídia, Índia, da terra, Bahia, o apelido da terra de família grande. Conosco a história dos apelidos, tá? Bahia, de Luiz Olivos, de Oliveira, a dom de Jesus. Ó, rezou. Minha avó era um mulato
alto. Sabe o Luiz Lamy? Que tem nos Estados Unidos, ele usava igualzinho aquele chapéu do Lame. Um homem calado, trabalhador, mestre de obra. Em minha casa você estudou. Minha sogra conheceu a Índia. Parecia que se conhecia de toda a vida. Ela na Alemanha e ela na Bahia. Os dois falando, eu não sei como se entendiam, na loirona, rubia de olhos azulão, e na Índia. Hablavam as dois, como se conheceram, celta, eles são celta, os bárbaros. Ela é indígena. Minha avó lá. A mulher sábia. Não tem nenhuma enfermidade. Doutor César ali, no posto de Pernambuco, chegava, Santa, tu está como uma pedra, como uma rocha. Não, mas eu tenho que controlar. Ela plantava a infusão, tomava café, tudo lá em casa. Eu tomo pouco infusão porque lá em casa ela tomava a medicina. Sabe nisso. Sabe como morreu? Porque ela tinha tensão baixa, eu sofro disso. Disse a sobrinha, não me encontro bem. Hoje vai ser o dia. Os índios sabem o dia que eles vão. Ela foi o tempo dela vestir-se. Caiu, bateu a cabeça, eu não, táxi. Sana. E jovem, 70 anos. Mulher sábia. Eu te conto a história dele, fazia o bem. Lá em casa era casa de receber nenhum ninho, nenhuma mulher que sofrera nada. Entra! Dorme aqui, estou lembrando de uma pessoa, hein? Podia bater a hora que fora. Que o marido, venga, dormir. Aqui tem os ninhos todos. Quem fora. Ela se apontou na igreja sem necessidade para receber comida para as pessoas. Que Dona Santa, meu marido não recebeu, a senhora tem um pouco de açúcar, ou tem algo aí para me derrar em dinheiro, porque minha filha, toma. Eu fui criada assim. E por isso eu hice auxiliar de geriatria. E hoje me entristece que não pude continuar a cuidar de minhas pessoas maiores. Tá? Porque não pude carregar peso. Por amor estava sendo. E por minha avó lá. Porque a gente que às vezes não quer ter trabalho, né? Eu mesmo já tenho uma idade. Eu vou estar até o final com fé em Deus trabalhando, em pé como minha avó. Pero, dia que minha filha encontrar alguém, entende? Gente sensata e séria, tá? Sempre, buscando cuidar de vós outros. Então, vamos lá. Amacias 14:15. Mensagem que Deus manda e hablar comigo também. E o resto, a palavra de Deus se diz. Se há nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Receba luz. Força. Força, quero vocês aí. 695-7615-44. E não é só isso. Não. Eu tive meningite. Essa já é a minha terceira ressurreição, vida eterna, minha gente. Vida eterna existe. E isso eu quero ajudar a preparar, levantar teu espírito. Só se tu é uma pessoa de Deus, o atentar vai te atentar de todas as formas. Mas você é mais forte. E sim, cuida dos erros, porque eles gostam de atacar os erros. Porque sabem que te dói. Mas não desista, não. Viu, mamãe? É tudo que tu tens, são eles. Eu não desisti. Às vezes, quando ela vai, eu disse, hoje ela tem seus filhinhos. Eu meti, chupei a narizinha dela. Eu tenho uma pessoa em casa me ajudando. E salí 1 minuto para me duchar. Eu não me separava dela. Recorda que eu te dei a vida 2 ou 3 vezes? De novo. E ela às vezes lembra. Viu? E eu pegada sempre. Aí tinha uma javala que chegou para trabalhar comigo. Uma jovenzinha. Não vou dizer o nome dela, mas ela sabe que era.
Em Brasil, nós outros ponemos umas trouxinhas. Quando hoje existe as fraldas de teatro, antes era fralda de tela. Bordada e tudo, todos os preços. Bichinho. Então a gente faz umas trouxinhas para a cabecinha ficar assim, redondinha. E o bebê fica aí e não se move. Eu dei a mama, porque eu dei mama a meus filhos. Entendeu? Assim é ela, forte. Não tem nenhuma enfermidade. Os outros não quiseram mamar, mas a maior, a alemã, não. Mamou até não querer mais. Viu? Então, eu tinha dado mama, a gente põe para rotar o ninho, quando a gente escuta, espera um pouquinho mais, que às vezes 2 vezes, e depois ponemos aí nessa trouxinha, deitadinho. Tem uma pessoa comigo e disse, ai, filho, pode me duchar. Já isso que eu tinha que fazer. Vou me dar uma ducha. Uma mãe não pode nem se duchar quando tá parida. Tá? Vou me dar uma ducha calentita, que a gente tem de ducha corona, um banho de água fria no mundo de água quente, elétrica no Brasil, caliente. As duchas gostosas. No calor, sim. Aí eu disse, não sei quem, mira tudo isso, não sei quem, eu vou me duchar rapidinho, tá? A menina já rotou tudo, e tu só tem que, não mova ela, deixa ela aí, viu? Tu só tem que estar pendente, mirando ela, que ela tá dormindo, deixei tudo perfeito. As novelas, minha gente. Sim. Eu fui ao banho. Eu acabo de entrar, que vou pôr água, e meu marido, e salvou a vida também. E tinha loucura por ela, não nascerá. Por todos eles, porque ela entendeu mal, né? Mas eu quero dizer que ele dizia, eu demorei de quedar embaraçada, ele dizia que, como ele sabia que eu tinha meu filho, tá? Dizia que o médico tinha me deixado mal, porque eu não quedava embaraçada. Mas era psíquico, que eu tinha passado, né? Marido, então, sim, vindo quando tinha que vir. 3 meses depois. Aí, eu colhi, escuto na porta, pá. Mãe, gritando, meu Deus, eu acabo de entrar no banho, que passou? Lá, neném, lá, baby. Que linda. Aí abro a porta rápido. 1 minuto. A menina mirando o colebron. Ela regurgitou de novo. Não sei se ela moveu a menina. Tem que pôr assim de lado, viu, minha gente? E aí, coisou. E Deus mandou ele na hora, no momento, porque eu ia me duchar. Tem alguma pessoa aí que tá mirando. Eu não jamais falar uma coisa desta. Ele correu a menina. Aí gritava, e vai na minha vizinha, que era uma vizinha, minha filha, pelo amor de Deus. Homem, vamos, o corte já. Corre. E aí que eu disse, imediatamente quando eu vi que ela estava já roxa, eu metia ela na boca sem pensar o que as mães assim, naquele nariz pequeno assim. Vamos. Ele correu. Princesa Isabel, eles entraram correndo ali na barra. Meninas sacaram tanta flema já. Ele também salvou tua vida. Porque se ele não chega, no momento chegou. Se ele não chega, entendeu? Agora eu me pergunto, será que foi ele que foi correr a bebê? A melhor foi correr lá, tadinho. Agora eu penso, né? Eu vou sempre a culpa a Javala. Pero, se eu não tivesse chupado lá nariz, não tivesse pensado rápido, saquei o primeiro que estava aqui, estava obstruindo para passar a respiração. Já contarei a história da meningite. Por isso, eu puxei da família meu. Recebi. O 15. 14, 15, segunda de Reis. E o resto da história de Joás. Lo que isso e seu valor quando lutou contra Macias. Está falando de valor. Donde nos haya Deus. Graças, Senhor.
e de uma amiga que não viver com Jackson, não viver com nada mais. Rei de Judá. Está escrito em um livro de Luz Análise de Luz Reis de Israel. 16. Joás morreu e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. E sucediam em o trono seu filho Jeroboão. 17. Amacias, filho de Joás, rei de Judá, viveu todavia 15 anos, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. 18. E o resto da história de Amacias está escrito em o livro de Luz Análise de Luz Reis de Judá. Amém. Sim, vou pôr no livro. Você disse que eu tenho que apontar tudo. Está falando de valor aqui. Isso tem, né, morrer de valor. Mas meu valor é o ter, Pai Todo-Poderoso. Aqui não é maldade não, minha gente. Eu passo, tá? Porque eu já sabia o que ia passar. Toquei embaraçada do homem casal. Ele disse, a senhora sabia? Tu não podia, mãe. E já derrou. Ela fez chantagem. Viu? E eu sabia o que ia passar, porque eu sei tudo que havia. Me falaram comigo. Aí eu me retiro e tento resolver como puder. Pero aí passou essa casa, essa família, tudo que a mamãe cristiana, buscando a Deus, o Senhor lá chamou, e Deus buscava uma filha de Deus. Quem é que vai ajudar? Mulher maravilhosa, galega. Eu falei com ela em galego. E ela se foi tranquila, viu, minha gente? Ah, que tu não esperava. Por essa não esperava, como dizia esse menino em Chapolin. Eu contei a história de Chapolin na Alemanha, minha filha. A que hoje disse não sei o quê. Ela é o sentimento dela, né? Menina que os pais se separam. Mas ela viu muito amor. E ela contava à irmã que o pai dela subia. Ela jogava. Um dia a filhinha pequena me disse, mamãe, que isso. Eu disse, como tu sabe disso, se tu era muito pequena? Eu disse, me conte. Lá a menina, tua irmã lhe conta, né? Ele saía trazer regalo para eles. Em Barbie, Deus meu. O Neno, ele dizendo a história de amor. No periodista de Leão, gente. E elas foram felizes. Contem também a parte feliz, porque eu como pude isso. Pero isso que eu contei a hora que eu tive fazer assim, porque sei de coisa, sabia que ele ia passar mal. Então, se tuve por amor me retirar, porque ele me amava. Ele queria. Mute. Recorda que tu estava aí com as ninhas. Por quê? Ele estava passando mal. Porque eles estavam chantageando. Mas ele buscou proteger a família dele. Então, muito cuidado, homens. Os outros que são casados, que venham na Javala saber, porque ali todo mundo sabia. Vindo periodista de Lerro contando essa história de amor. Viu? Trabalhava ali do lado. Por que ela sabe o que ela está andando contigo? Oh, queria minha vida. E ele, como estrangeiro, eu ali pensando, ela sabe que eu estou casado, né? A liberação dos homens em Europa, das mulheres. As alemãs às vezes levam seu marido, né? E não passa nada. Minha mulher, Ave Maria, com que eu lhe dou amor e tudo, ela não vai. Ele, a hora, aonde esteja sabendo disso, viu? E espero que esteja bem. Porque eu oro. Ele estava aqui. Eu vou mostrar, tem coisa guardada para mostrar para os outros. Tocou no meu rosto. A perra, só falta orar lá. Ele era um homem muito inteligente, ele pensava muito, tudo para fazer. Ele deu aqui a perra antes. Tem uma coisa para mostrar para os outros. Minha terra dizia que quando alguns se vão para purgar a vida, se na família dele tem animal, ele se acerca
Deus permite que te seca do animal. A perra hora não fazia um ruído, né? Normalmente quando se chateava contigo, você olha lá. E Laura só faltava lá. E as partes de trás andam igual assim. Sim, minha gente. Porque a gente que disse, será que realmente já se não está mal num sítio e que a gente com raiva não quer deixar falar contigo, porque ele estou lhe chamando e ele não pode falar, nem dizer nada e como se comunicar contigo? E a gente escraviza a gente. Que as mulheres assim. Ele me encontrou, se separou dela. Ele estava vindo buscar-me com a Aninha aqui. Se bateu com ela que queria vir trabalhar. Aí, já, ele me contou tudo. E ela também me deu. Tá, então, se eu espero... Outra coisa, avisou uma semana depois. Porque a gente estava preparada para ir, viu? E depois se chateou com minha filha, porque minha filha disse assim, isso. E o hospital que ele esteve sabe que ele disse que a família dele estava aqui. Chamou aqui para falar comigo. E lá outra disse tanta coisa, a menina... Dijo, porque a menina disse, não, é meu pai. Como tu se lhe ocorreu na semana? Casado com minha mãe, ele estava chamando nós outros. Se lhe ocorreu na semana. Nos avisar, porque o direito era delas de enterrar. Quedaram esperando. Tá? E ele me chamou aqui. Quando ela disse assim, ela caiu na filha. Minha filha disse de tudo. Tá? Porque ela, o melhor, só Deus sabe o que contou ali a família. Disse de tudo a menina. Tá? E minha filha não é de buscar, mas se ela busca, é guerreira. Aí ele disse também a ela. Mas não disse o que tinha que dizer. Viu? Porque era elas que tinha ali. Ficou esperando. E ela, uma semana depois, foi vindo avisar. Eu creio que por ela não avisaria, viu? Eu estou dizendo por si acaso. E minha filha me disse, foi ela quem disse coisa. Minha filha, por ser filha dele. E por hoje estou casada com meu marido. Por ter filho e família com ele. E por ele, ela sabe que ele estava separando dela porque vinha para aqui. Quando ela disse que ele queria trabalhar ali. E aí, como eu disse para ela, ele me contou, disse, mas tu não sabe ter nem a braguilha no lugar. E passou isso, não foi? Deve ter visto. Via? Eu falo, porque se alguém conhece a família, diga. Não avisou. Esses dias nós outros não tivemos como. Porque a gente já estava preparando para ir. Porque o direito era delas. E ele queria que elas, porque o hospital me chamou aqui, ele estava no hospital, ela mesmo disse, a família dele está na Espanha. E ele queria falar comigo. Tá? E não conto mais. Detalhes importantes. Viu? Então, o senhor disse, tu tem que dizer. Porque é melhor, a família está pensando que vós outros fizeram. Não, jamais. Tudo é certo que é errado, mas eu fui criada com valores, com respeito. Tá? Então, sim. E o mesmo eu ensino a elas. Depois, cada um faz sua maneira. Mas elas, quando ela me disse, eu disse, não, minha mãe, assim na semana. Como? Que o direito é deles, dos filhos delas. E ele disse à família dele. Digo por isso, minha gente. E desde, vou deixar ele estar calando, porque depois eu não quero mal, né? Esta é a verdade. Porque um não entra assim, os outros, e ele já buscando vir para casa, atrás da perra. Me diz uma pessoa, uma família disse, quando o homem derra o perro num sítio, ele derra na casa da família dele. Ele sabe que eu amo os animais, ele também. Então, uma pessoa me disse, se esse homem está mal, não pode falar assim, tá? E a pessoa está ali, não deixa, faz o que quer, entende? Porque já está uma pessoa tá de mal, enfermo, e disse a ti que isso, a vós outras. Porque os cristianos têm que ter valores. Eu não sei, Luiz, as pessoas.
Eu ouvi minha mãe dizer que no Rio de Janeiro é umbandista, na Bahia é candomblé. Mas tudo entra feitiçaria, viu? Onde não é feitiçaria, na casa de Deus. Jesus disse, ore, clame por mim, e tudo será añadido. E o meu amor foi dado por Deus. Faltaria mais. E quando eu digo a ti que sou cristiana, sou cristiana. Qualquer dúvida, pergunta, já se passou isso, eu passei me ajudando. Mas sempre querendo me deixar mal. E às vezes eu já disse, merda isso, Satanás, vai de reto em nome de Jesus. Eu me meti no meio de gente mas sempre quis, que era para eu não chegar onde eu estou, e Deus me levantou. Viu? Falar em deserto, eu estive no deserto. Até no deserto eu passei. Havia leões. Estavam me operando. Tá? 3 ou 4 anos depois, não tenho como agradecer esses médicos espanhóis, essa gente. Me cuidou. Gente. Cristo trabalha ao lado dos filhos deles. Quando eu tive meningite, que ele não tinha mais em Brasil onde furar. Eu tinha que ter aqui. Não sei se é desse lado. Tenho que ter uma cicatriz por aqui. Buscando. A hora como me esticaram tudo. Não, foi desse lado que eu vi os anjos de luz. Jesus com os médicos me sacando sangue. Eles cortaram por aqui. Tinha cicatriz até pouco. Eu tenho que buscar. Até esse pouco. Como a hora puxaram. Tá? De madrugada. Eu despertei, eles estavam tentando meter um via por aqui. E eu vi na luz bonita, junto aos 2 médicos. Madrugada, porque eu já não tinha mais onde furar. E estou aqui, minha gente. Vim saber depois o que eu tinha. Eu tinha esse papel de surto leve, meningocócica, tu viu? Gente, os ninhos não aguentam. Então, sim, já tive essa primeira vida eterna, porque já contarei como foi. Deus pôs o anjo dele no momento. Daquela já. Disse que a meningite ela tem 3 fases. Na terceira, já adeus. Chegou o anjo, o médico. Então, o detalhe que passou, resolveu tudo. Porque senão, depois passei por todo o processo, eu não sabia que tinha. Eu me meava. Dolor, isso é um chumbo. Nossa cabeça é um chumbo, minha gente. Vamos contar o salmo e despedirmos. O Senhor disse que é para ler contra uma conjura de pueblos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Cântico Salmo de Assaf. Ó Deus, sai de tu silêncio. Não te quedes imóvel e calhado. Mira o que ele está dizendo. Que eu acabei de dizer. Que não ia mais calar. E ele vai mover. Diz que está movendo. Ele está vendo tudo. Ó Deus, sai de tu silêncio. Não te quedes imóvel e calhado vendo a tua filha. Calar, sofrendo. Mira como tus inimigos se alvorotam e tus adversários levantam a cabeça. Tramam um complô contra tu povo. Conspiram contra tus protegidos. Os outros filhos dele. Dizem, veni, borrémos-los de las nações, que não se volva a mencionar o nome de Israel. Agora tu está falando, nesse caso, comigo, que os outros entendam. Como um solo homem, todos han conspirado e se han aliado contra ti. La gente de Edom, los ismaelitas, Moab e los hijos de Agar,
Rebá, Amon, Amaleque, Filistea e os habitantes de Tiró. Hasta os assírios se há unido com eles. E som é o braço forte de Luizir de Ló. Sabe quem é Ló? O que a mulher virou sal. Deus diz, não mire para trás. E tem ali, minha gente, encontraram na terra com sal, naquela zona. Trata-los como a Madian e como a Sissara, como a Yabim e o torrente Quisson, que foram aniquilados em Edom e pararam em esterco pela terra. Trata seus refs como a Oreb e Zebe, e a todos seus caudilhos como a Zebá e Salmaná. Eles haviam dito, aduenemo-nos de luz campos de Deus. Ó Deus meu, haz o povo em remolino, como la parra ao vento, como o fogo que devora a selva, como la chama que abrasa as montanhas. Persiga-los assim com tu tormenta, llena-los de terror com tu huracão. Cubre seu rosto de vergonha, para que busque, ó Senhor, tu rosto. Quede avergonçados e aterrados para sempre, e pereçam com final ignominioso. Gente, eu não estou traduzindo, viu? O idioma, tá? Para que sepam que tu és o Senhor, tu solo e o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Que o Senhor está indignado com tudo isso. Ele está vendo. Eu calando, não calando. Eu disse, ó Senhor. Chega, tu hija. Agora vamos ler um salminho que todo mundo gosta. Olha, o casamento de minha filha. Ela me beijando. Ela cambiou de roupa. Esse vestido é a coisa mais linda. Cambiou o vestido e pôs esse. E tem ali o chapéu. E é dentro de um sítio. Discurso de Salomão. Vamos ler o Salmo 23. E terminamos, minha gente. Receba a luz, receba a paz. Viu? E força. Força. Deus é com nós outros. Esteja aí. Receba a bendição e o alfatar de Deus. Cura, sanação e bendições. E aquele que viu as asas, chama-me 695-7615-44. Não é todo mundo que viu as asas. Aí outra forma de chamado. As asas é o Espírito Santo próprio. Mira que a senhora tinha me dito antes. E depois ela viu. Tá? Habla, esteja comigo nessa luta. Por todos os confins da terra, a palavra de Deus, graças por vós outros. Deus te devolverá em tudo de bom. Eu sei disso. Eu vivi. Tu que vives barro na proteção do Altíssimo. O Salmo 91. E moras à sombra de Deus onipotente. Di ao Senhor, eres-me fortaleza e me refúgio. Eres-me Deus em quem confio. Pois ele te livrará de la rede do caçador, de la peste mortal. Te cobrirá bajo suas alas, e tu te refugiarás bajo suas plumas. Sua lealdade será para ti escudo e armadura. Não temerás o terror de la noite, nem la flecha que voa por o dia, nem la peste que avança nas tenebras, nem o açoite que assola ao meio-dia. Aunque a tu lado caigam 1000 e 10.000 a tu destra, a ti não te alcançará. Creia. Amém. Ele abriu para eu ler. 91 dizendo a mim, estou contigo, minha filha. Sim. Sim. Chega de calar. E tu sempre chega. Não é mais isso. Agora, vamos. E minhas filhas, Deus proteja. Maravilhosas. Meu filho. Meus filhos, Deus que lhes proteja. E onde quer que esteja, eu rezo por você, meus netinhos também. Eu adoro ver você sorrindo, meus filhinhos. Faz de tudo eu esquecer. Quero ver você crescido, pra comigo passear. Não somos perfeitos, filhos. Não é só nós outros. Os padres, muitos deles, também, os padres maravilhosos. Tá? Porque se foram pessoas malas,
Não se atreve, não. Entende? Mas primeiro são vós outros. E o que haga falta. E os ninhos. Tá, minha gente? Não o vídeo. Agora, eu disse que queria, o Senhor me fez eu ler o Salmo 91. E diz: contigo estou. Vou mover, porque ele não vai mais calar. E jamais. A ver. Paguei. Em oração. Cadê? Pai. 33. (23). Sofia, ó. Salmo 23, precioso também. Receba luz, receba paz, receba amor. Por Andaluzia, gente, construíram em sítio de mar, represas, já empieza a querer cambiar por mais alto, viu? É só isso. Com degelo, o mar vai correr de novo onde era o lugar dele. Aí que construir em sítios à parte, tá? Só isso, o degelo tá grande. Entende? Represas. E agora o rio vai volver por onde passa. E aí só crescer, não pode mais parar. Cambiar de sítio. Os geólogos, a gente que trabalha com terra, com geografia, tudo. Oh, Deus. Arquiteto, tudo mirar para correr para sítio mais alto. Porque vai subir mais, sabe por quê? Porque o degelo está aí já. E o rio vai volver por onde? Não pode mais. É represas, ouvintes. Viu? Por causa do degelo. Antes não havia. Ele vai volver em sua causa. E não é só aí, muitos sítios. Tá? A gente tem que pensar já. Entende? A programar. Prevenir. Tá? Canto ao divino pastor. Salmo de Davi. Eu, Senhor, é meu pastor, e vós outros também, que estão aí, meus seguidores. Nada me falta. Em verde pradeiras me hace repousar. Me conduz essas águas de remanso, e conforta minha alma. Me guia por sendeiro de justiça, por amor a seu nome. Aunque vaia por um vale tenebroso, não tenho medo, a nada, porque tu estás comigo. Tu voz e tu cajado me sustêm. Me preparas uma mesa ante meus inimigos. Perfumas com gento minha cabeça, e me llenas de la copa a rebosar. Lealdade e dita me acompanham todos os dias de minha vida. Habitarei na casa do Senhor por sempre. Amém. É lindo esse salmo, gente. Os amo. Então, se hoje eu tive que cambiar lá a coisa. Aqui está, ó. Minhas filhas, eu amo. Caminho de Santiago. 4 dias com minha filha. Sim, 2 concursos de beleza. Solo lutadora. Graças. E as 2. E o neno. A menino brilhou na estrela de Davi em sua cabeça. E minha cabeça antes dele nascer. Viu? Café. Os amo. Viu? Para quando o livro? Então, se esclarecer algumas coisas, né? Mais amor não podia ter por eles. Viu? E hoje eu contei que por amor tuve que me afastar, para que não me fizeram dano. Mas ele não tinha medo. Ele sabia que eu tinha família e tudo. Me disse que eu estava tomando medicina, mãe, tu não podia. E quando derrou, pensaram em chamar, chantageando, gente. E eu disse, tenho que, eu como mulher, tomar a rédea. Porque eu disse, são capazes de
Só não sabia que ele tinha família. A inocência. Cuidado com as mulheres que tu tá casada e sabe que tu tem família. O que ela buscando? Quando ela entra aí, e a vida que eu tinha motorista na porta. A tia, sentada na frente vendo minha vida. Vai ter assunto sim para contar. Eu sou cristiana, Deus me deu meu amor. E fui sim, muito feliz. Era meu. Viu na vida minha, tá? E ele me disse uma coisa um dia e fez. Aqui, ó. Quando um homem ama uma mulher, mãe, era sexo. Tu não podia. Porque ele pensava, eu tô casal. Sabe que eu tô casal, todo mundo sabe, porque ele andava comigo com o maior orgulho. Mãe, barra que vamos sair. Me disseram, já vai ali, ela dá uma... Atrás dele há tempo, ele não fazia caso. Na certa tia disse, essa tá embaraçada, daqui a pouco ele está como um perro. Eu sei muita coisa. Eu protegi com tudo, que é o dever da mulher. É o dever de uma mulher casada perante Deus como um homem. Viu? Sempre o amei. Nunca o vi pelo que tinha. Me conquistou em sua pessoa no momento mais difícil de minha vida. Eu nem pensava. E ele não era de conversa, não. Ele era de ação. Eu sabe aqueles que dizem, vou fazer acontecer depois que tu passa a situação, né? Não, ele fazia. Me surpreendeu muito. Dio italiano. Minha amiga está no cielo. Não encoste muito nela. Ele foi ali, eu tinha pelo que queria. E eu já contei essa história. Ele disse, sim, claro, os brasileiros somos zelosos. Ele disse, não, é um alemão. Deu ele. Deu forte. Um alemão enamorado. Sim, quando ama um alemão. E ele me disse que ele não pensava na vida dele. E aí agiu como tinha que agir. Só não estava débil. Mas Deus já te dirá, se tu tá no céu, tá por aqui ele. Eu digo, que era aí? Role pela noite e anda gritando, Role dali escutando. Gritando não, ladrando, só falta falar. Me terra, a gente diria assim. Viu? Controla. Ele estuvo aqui sentado, não hace muito. Quando passar a pandemia, ele vindo para casa. Disse, eita, vai acabar o mundo, vou para cerca de morrer. Minha família não vai ser. E aí, Rolly sentava assim no pé dele, ele mirava para Rolly, ele como quem cuida. Ele não teve força para me contar, quando quis contar. Porque se tivera me dito que havia. E outra coisa. Uma semana depois, ela contou que quis, tá? Se está morto, não se joga com morto, vontade de morto, viu? Não haver lugar, o direito é delas. Aí a gente prepara para ir. Uma semana depois, sou filha de Deus. Entende? Tu mesma. Tá? E não falar das ninhas nem nada. Minha filha não lhe disse nada. Simplesmente disse a ti, tá? Como se te ocorre, uma semana depois, tá? Que tinha passado isso. E aqui não há engano não, viu? Não há engano. Ele foi uma pessoa correta sempre comigo. Nesse sentido. Viu? E se tu avisou uma semana depois, ele não te esperando ali, fazendo ele passar vergonha, os médicos, cadê a família? Porque já tinha nos chamado antes, que a família estava aqui. E tu não avisou, aposta, minha filha. Só o Deus contigo. Com a vontade de morto, não se joga. Ele está aqui. E tu, deixa de bandismo, essas coisas. Converte-se ao Senhor. Que tu encontra a pessoa para ti. E tudo o que falou, e tu foi quem disse a palavra, fez a minha.
Ela é guerreira também, viu? Ela não te deu nada. Só disse a verdade. Tu tem o dever de ter nos avisado, como se lhe ocorre. Minha mãe, o padre, e aí ela saltou. Viu? Foi tu. Menos mal que ela é danada. Viu? Ela não te deu nada. Espero que não tenha mentindo tu, a família. E quanto ao ninho, que Deus abençoe de força. E Laninha, que Deus abençoe de força, que eles não têm culpa nenhuma. Os errados somos nós outros, padres. Mas a família é a família. E a gente que anda no bandismo, que anda em coisa de macumba, essas coisas, casamento, Espírito Santo. Viu? Quando Deus mira a mulher casada por ele e os filhos que tem, que é da pareja. Com Deus não se joga. Se ajoelhou nos meus pés e digo, perdona-lo, que vou mostrar a elas. Feiticeira. Viu? Curioso na baiana que tem fé em Deus, hein? Foi nascida do Espírito Santo. Estrela de Davi, minha filha. Cura, dom de Deus. Eu não quero saber de nada disso. Faz muita gente sofrer. Usa o dom para fazer mal. Já hablaremos dessas coisas. Converta-se ao Senhor. Tá? E o que Deus sela na terra está selado no céu. O que está selado no céu está selado na terra. O homem não separa nada. Ainda mais se é por amor. Eu não pude mais. Se eu encontrar uma pessoa que quisera ter o respeito, né? Comigo de assim, não pude. E faltaria mais. Mas valeu a pena. E foi o amor dele comigo que me ajudou. Viu? Não queria separar mais. A gente estava bem. E a história dessa menina, eu sei tudo. Ele me disse. E depois ela mesmo me confirmou. A menina se perdeu um pouco, porque, claro, não conhecia assim de pequena. Lembro de pequena, né? A maneira dele ser. Mas ele, nesse sentido, não mentia. Quando eu falei, não digo, não é o que parece. Não, mãe, tu não podia. Ela sabe que eu tenho família. Se fiou. Disse que usou. Então, ele disse, eu não tenho nada a ver com o assunto. Ela mesma. Fazer chantagem a um casal. E faz, só Deus sabe o que deram para ele comer, né? Porque é outra que vocês têm que saber, minha gente. Eu tenho visto as seitas aí, minha gente. Chama por Deus, minha gente. Chama por Deus. Depois de Jesus, Jesus disse, nem patuar, nem nada. Nem Deus, nem nada. Faga o bem, não mires a quem. E Deus diz, tudo será nadado. Crê em mim e tudo será nadado. Assim eu creio. E Deus me deu. E depois eu vou contar. Viu? Conheci pessoas antes, tá? Tua opção. Entendeu? Só trabalhava. Andava bem, sempre fui, eu tomei curso de modelo, tudo, trabalhava na oficina. Trabalhei em boutique na Tamba, lembra a Tamba? Ei, já não é mais a Tamba, oh, meu Deus, ali na Barra, primeiro shopping da Bahia. Não necessitava, minha gente. Nesse sentido, tá por aí buscando o quê? Eu era capaz de trabalhar. Eu estudei de casa, um economista, o outro laboratorista, cientista, o outro arquiteto técnico, politécnica. Eu tinha que estudar. Eu fiquei frustrada com matemática, sim, meu tio. Meu tio foi professor de universidade de matemática. A sobrinha tinha que ser esperta. Eu não queria saber. Eu fiquei frustrada. Porque, sabe a época da palmatória? Ei, Beto, meu primo. Não termina frustrando. Tá, mas tinha que estudar. E Deus me livre de entrar na casa de ninguém de homem casado. Minha avó tinha... Viu? Ah, mas pensou, me viu assim e disse, você é tonta.
Que vai, não pensaste que era família, mas tua familiar, tua tia, a tua acarajé sabia. Mas eu nunca pensei em minha vida que ela estava ali na frente. Eu lembro dela, mirando minha vida. Eu tinha foto do motorista na porta. Um Monza do ano. Para mim. E minha mãe não conduzia. Imagine isso. E eu disse, como eu vou lá em casa, menina? Com o motorista, não. Minha mãe não conduzia, tu tampouco. Só a minha disposição. Ele usava a coisa. Viu? E para mim, entende? E não se me ocorreria jamais. Deus abençoe vocês, que lhe dê sentido. Muita sorte. Porque parece ser que você encontrou o céu. Mas fizeste. Hay que pedir perdão. Converter-se a Jesus. E a pequenininha, viu? Converta-se a Jesus. Não pode um não fazer as coisas assim, não. Respeitar a vontade de uma pessoa morta, que ele dê outro que eu estou pedindo a missa, viu? Ele está na paz, está por aqui. Porque o Espírito está aonde ele quer. E por que eu estou nessa hora? Porque passou isso, né? Aí o Senhor disse, não vai mais calar, não. Vou calar não, meu filho, vou mover, chega. Porque tu não presta. Fazendo, não presta. Me dá igual. Eu quero ver a gente feliz. Não fazendo eu, porque eu tenho a certeza da salvação. Também quando eu necessitei, o Senhor não falhou. Venga, minha filha. Cuidar, rezar. Pois reza por os demais. Ei, Trump, que tal está tudo? Putin. Atanásio. Suas madres. Não é hora de guerra, não. Futuro. Elon Musk. Por que será? Que necessita dos imigrantes? Por que será? Eu tenho ali, botei ele minha planta. Tá, que está crescendo. Viu? Por que será? O mundo é imigrante. Tu mesmo, eu creio que é extraterrestre. Sempre lhe admirei tua inteligência e tu tesão para trabalhar. Mas se tu não sabe, como empresário, por que o mundo necessita imigrante, não entendo. E no mais, não é que dizer tonteria. Tá? São quem trabalha para os outros empresários. Viu? Um homem inteligente como tu, homem. Viu? Não pode se permitir essas pequenezes de espírito. É quem trabalha são os imigrantes. Quem move o mundo são os imigrantes. Para os empresários. Não? Quantos empregados tem em sua empresa? Trump, dono de... quantos? Deus, está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. E quanto a vós outros, habla com Deus, as chavalinhas. Pede perdão e se converta a Jesus. É difícil. Mas de verdade, viu? Que tu também tem o teu. Tá? Ele já estava corrido por ele. Foi ele que quis. Disse ele sorrindo. Meu Deus! Adia. Ele querendo esconder o anilho. Falar nisso, meu anilho anda por aqui, por Espanha. Pra ver se aparece meu anilho. Olha, ele comprou assim, ó, de grande, olha. Melhor ouro. Todo mundo tinha que ver que eu tava casada dele também. Aí quando eu vim em Europa, eu vi que aqui, ó, em Brasília é moda quanto mais fino, já até desaparece, né? Que é assim grande, ó, quando se casa. Assim. Ancho, meus amigos. Ele mesmo. E me diz um dia, Monte, eu falo contigo mesmo que meu pai fazia com minha mãe. E já contarei por quê. Tu não esperava que seu filho soubesse amar, hein? Ele até se surpreendeu. Monte. Tá? Graças. Porque foi um momento difícil para mim. Foi ele. Com respeito a todas. Assim. Tá? Uma pessoa me disse, eu não pude estar à altura.
Eu não pedia, eu não falava que tu era a altura, simplesmente que eu tenho esmarrinho, né? É só assim, ó, porque se eu minto, o que eu não posso dizer é o que não é. É óbvio que me traicionou, porque disse ele como bom estrangeiro, ai mãe, tu não podia. Ele pensou, contudo, ele disse a mim aqui, na pandemia, para onde vim para aqui. Dijo a consuleta, este homem como chegou aí? Ele vindo, atravessou toda a Europa aqui para casa. Ele pensou, o mundo vai acabar, eu vou para minha família, viu? Ai, graças. Estou sempre orando por ti, acendendo uma velhinha de luz. Estás na luz, pelo amor. E tua família, sempre cuidada, porque eu lutei como pude. A maior já sabe como é, né? Livre como tu, mas é maravilhosa. Viu? E a pequenininha, a responsabilidade, ele disse que pode ser comigo. Mas ela tomou isso. Gosta dela, coitada. Disse ela, a vida vai te devolver tudo, meu amor. Maravilhosa. Tá? Responsabilidade chama. Ela é séria, a tia também é assim, muito séria. Tá? Merece tudo bom e do melhor. E o Ninho tá bem, coitado. Tem um filhinho. Viste essa menina da notícia, hein? Tem algo aí pra ti. Neto, um jogador do pé. Um jogador de futebol. Ravi. Como poucos. Recebam bênção, amor, paz. Ser bueno, gente. Ser bueno. Ai, o Senhor é contigo. Crê em Deus. E essa história de extraterrestre do mar, já falaremos sobre isso. Extraterrestres somos nós outros, meu. Jesus disse que nós somos daqui. Viu? Que história de extraterrestre. Os deuses? Sim, passou. Por isso vindo que disse que era uma peleia enorme. Isso disse, acaba tudo isso, viu? Era eles que moviam, não vê essas forças do mar, tudo, água, os relâmpagos, que havia peleia daquele, eu mais. Já acabou a história aqui. Vamos barrar. Jesus se ofereceu para nos salvar. Viu? Diz aqui que acabou a história. Aí só um Deus, só tem que ter amor ao próximo, a si mesmo. Nada mais. Jô que o diga. E Deus te abre as portas assim. E já falaremos, eu vou explicar o celibato, não tenho olhar. Se a mulher tá falando de celibato, tá doida? Eu digo, não, gente, eu vou explicar porque. Viu? Isso não é só uma reflexão que vamos fazer. Viu? Só isso. Tá? Aqui é consciência, é a reflexão de Deus, de vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Amém. Os amo. Pero rancor, eu não consegui ter raiva de ti. Ela. Nenhum momento. Quando eu vi a barriga, eu me desarmei. Digo, não é possível, Senhor. Eu já estava na Alemanha, na casa de minha sogra. Viu? Quando eu apareci ali. Não tinha direito. E eu fui quem peleei com ele. Por Ninha. Cada Ninha disse, a hora que? Essa Ninha quer. Tá? Ele disse, tu não é normal não, mãe. Tu não é normal não. Outra tá dizendo coisa e tu... Digo, os ninhos, não tem nem culpa. Mas eu sabia que tu não ia me dar. Porque eu sabia o que havia. Com Deus, paz, tenha paz. Tá perdonada? Entende? Mas vai que pedir perdão àquele lá de riba. Meu já tem, né? Nunca tive raiva. Não tenho raiva no coração, não. Viu? Mas as coisas são como são. Não perco tempo com isso. E a pequenininha, aqui eu passei disse, meu Deus. O Neno, que Deus lhe cure. Ponga mano. E quanto a Nena, seja feliz. Viu? Foi isso que eu não tive.
que ele queria muitos comigo. Ia sair a América bonita, hein? Ele queria a mulatinha como eu, Marrene. O máximo só foi isso que eu tinha. Eu tinha disse tudo que me dá prisa, não foi, minha mãe? Minhas filhas, te amo vós outras. Meu filho, os amo. Deus só dá a cruz aquele que pode, e sempre foi por os demais. Viu? E a hora hoje eu falei, a família, espero que eles recebam o recado. E tenha um recado dado ao marido. Espero que tenha dado. Pero a minha filha não buscou nenhum problema. Ela foi quem disse coisa, minha filha. E levou uma semana depois para avisar. Ficou por lá esperando. Porque ele espera na gente chegar, viu? Muito por isso não podemos ir assim. Porque ela não avisou. Na hora, os outros, com Deus, Pai, Espírito Santo. Tuas netas ama. Paz e amor a todos. Bendição, a fatar de Deus.